Capítulo 20. Após a reunião tenebrosa se encerrar, sem perda de tempo, Eliel e mais 7 aliados adentram o quarto de Abigail, que dormia serena. Aproximaram-se dela, mas não conseguiram fazer com que ela os escutasse ou os visse. Reconheceram rapidamente que Abigail estava em processo de mudança de sua vibração. A jovem estava se deixando envolver pelo amor de Hipátia, a quem admirava mais a cada dia. Aceitando o amor que se derramava em sua direção, estava abrindo seu coração a Deus com sinceridade, aceitando as verdades que Jesus ensinara, as quais começara a estudar e pelas quais se encantara. Eliel observava enraivecido, inconformado por sua serva estar demonstrando verdadeira queda pela luz. Depois de observar o chefe em silêncio, um de seus auxiliares se aproximou e indagou: "O que faremos agora? Ela está se bandeando para o outro lado." "Isso jamais acontecerá." Agarrou o outro pelo pescoço e jogou-o longe. O espírito se levantou e gritou em revolta: "Vamos acabar com ela agora mesmo. Vou enforcá-la." O chefe o segurou. "Não, ela não vai ceder. Conheço muito bem os pontos vulneráveis dela. Seus caprichos são sua maior fraqueza. Sei que quando ela quer algo, não aceita um não. Quer porque quer, do jeito dela na hora que ela quer. Sei como iremos afetá-la. Venha." Puxou o grupo e saíram em direção à casa de Ruth. Muito embora o lar tivesse proteção espiritual, as criaturas arraigadas à negação do bem e do amor ficaram por alguns dias observando seus integrantes à procura dos pontos fracos onde pudessem atacar. E logo identificaram que o irmão de Ruth, por quem Abigail nutria forte desejo, seria o alvo mais adequado. Usando amigos e outras pessoas próximas, incutiram nele a curiosidade em assistir a uma das aulas de Hipátia. Ao ver a eloquente mulher se expressar com paixão pela filosofia e pelo conhecimento, envolvida em energias poderosas de amor e gratidão, o jovem sentiu-se fulminado por um sentimento de paixão que nunca dantes sentido. Hermon ficou confuso. Era um cristão, mas agora tinha vontade de voltar e assistir todas as aulas daquela mulher forte, interessante e singular. Ao regressar para casa, tinha os pensamentos desconexos e as emoções confusas. As 7 entidades lideradas por Eliel, mesmo não podendo se aproximar, emitiam pensamentos incessantes sobre o jovem, buscando fazer com que aquelas impressões que sentia a imagem de Hipátia e a experiência vivida não lhe saíssem da mente. Repetiam sem descanso: "Você está apaixonado. Essa é a mulher mais linda e fascinante que você já conheceu. Você a deseja. Ela ainda não se casou. Pode se interessar por você. Pode ser sua." E à medida que o jovem se emaranhava naqueles pensamentos como verdadeiros vermes, buscando se instalar em seu ser, as entidades lhe instigavam os desejos sexuais latentes, investindo contra seus centros de forças sexuais. Embora religioso, Hermon não tinha um conhecimento nem desenvolvimentos espirituais que o pudessem blindar da influência que recebia. Seus protetores espirituais perceberam a investida das energias mais densas e trabalharam para fortalecer nele os bons princípios. Mas, igualmente, não sabiam quais eram as intenções daqueles que o assediavam. Não demorou muito e o rapaz foi totalmente convencido de que se apaixonara por Hipátia. No domingo seguinte, após o culto matinal, Cirilo, orientado pelos espíritos a quem servia, acercou-se de Hermon e o convidou para auxiliar Abigail nas tarefas da Santa Ceia, que aconteceria naquela noite. Abigail ficou radiante por estar mais tempo ao lado do amado e estava satisfeita.
Cirilo então se aproximou dos dois e falou: Vocês formam um belo casal. Ficaria feliz em unir vocês pelos laços do matrimônio. Abigail, que aguardava uma oportunidade para demonstrar suas intenções com o rapaz, abriu largo sorriso e juntou toda a sua coragem para mostrar o que sentia e, tocando de leve a mão do rapaz, concordou satisfeita. Eu adoraria ser sua esposa. Hermon foi pego completamente de surpresa e, fitando a jovem de quem ele gostava muito, teve logo a imagem de Hipátia projetada em sua mente e seu coração disparou acelerado. Está apaixonado por Hipátia, é ela a mulher da sua vida, você a deseja. As entidades em coro assediavam a mente do rapaz até que ele se conseguisse conter-se, pensou em voz alta. Sou apaixonado por essa mulher. Abigail sorriu. Por Abigail? Então marquemos logo esse casamento. Não, gritou o rapaz. Estou apaixonado por Hipátia. Depois que falou aquilo, ficou assustado, sem compreender o que se passava consigo. Cirilo, que estava de costas, fingindo distração, deu um sorriso cínico e satisfeito. E depois virou-se sério, fingindo preocupação. Meu filho, como pode trocar Abigail, pura e cristã, por uma pagã herética como essa mestra devassa? Hermon ficou pálido. Abigail vibrava ódio, sentindo-se trocada e traída. Ela deixou que todas as sementes do bem fossem sufocadas em sua alma. Pronto, falou Eliel satisfeito. Ela agora é toda nossa. Fará o que quisermos. Está completamente cega pela raiva em ter seus desejos contrariados. Vamos fazer essa chama se transformar em uma fogueira ardente de ódio e de desejos de vingança. Acabaremos com Hipátia até amanhã. No culto daquela noite, Cirilo enalteceu a jovem Abigail diante de toda a comunidade e falou sobre os perigos que Hipátia representava, desvirtuando os jovens cristãos com ensinos heréticos. Expôs Hermon, que não foi ao culto, sentindo-se totalmente confuso. Essa mulher é perniciosa. Além de ensinar mentiras diabólicas aos nossos jovens, ela influencia nosso prefeito. As mulheres devem ficar caladas, servirem seus maridos com toda submissão e não se comportarem como um homem. Ele insuflava a raiva entre a sua plateia, buscando incendiar aqueles que eram mais intolerantes, até que um deles ergueu-se e gritou no meio do povo: Morte a Hipátia! E vários que com ela simpatizavam o acompanharam em gritos de raiva. Querem destruir a igreja de Cristo. O demônio sempre quis destruir o Cristo. Precisamos zelar pelos ensinos de nosso amado Mestre. As energias de intolerância e raiva se espalhavam por todo o ambiente. Um deles gritou: Onde ela está agora? Fale, Abigail. Está na biblioteca. Vamos logo acabar com ela. Um bando se levantou, envolvido pelos espíritos desejosos de calar Hipátia. Eles se entregaram por completo àquelas energias. Orestes, que estava entre eles, tentou conter o grupo, mas ninguém lhe deu ouvidos. Às vezes precisamos ser firmes, como Jesus quando expulsou os comerciantes do templo, e acabar com aqueles que desejam interferir em nossa missão. Um bando de cristãos ensandecidos pelo ódio e pela intolerância, potencializadas por aqueles que verdadeiramente se opunham ao Criador, liderados por Abigail, saíram ao encontro de Hipátia. Orestes correu quanto pôde e, ao aproximar-se de Abigail, segurou-a pelo braço e pediu: Pelo amor de Deus, Abigail, o que está fazendo? É nossa Hipátia. Solte-me, seu fraco. Por que não a convenceu a se casar com você? Agora ela quer o que é meu e não vou deixar que ela vença de novo. O grupo não iria parar.
Orestes correu por algumas vielas e alcançou a carruagem que levava a Hipátia da biblioteca para casa. Entrou na carruagem e falou: estão vindo pegá-la. Os cristãos insuflados por Cirilo estão vindo pegá-la. Fitando os olhos amorosos de Orestes, Hipátia escutava ao fundo a turma a se aproximar e sentia claramente o ódio que emanava. Envolvida em energias poderosas que transpareciam em seu rosto, ela acariciou a face do amigo e pediu: cuide de Theon, ele vai precisar, prometa. Você tem que fugir. Não há o que fazer, Orestes. O bando se aproximou e circulou a carruagem. Saia, sua prostituta, gritou um dentre o grande agrupamento. Hipátia, revestida de coragem, incompreensível a Orestes, saiu da carruagem e fitou o povo agitado e raivoso. O que querem, meus amigos cristãos? Repudie suas crenças pagãs e torne-se cristã, gritou Abigail. Ao escutar a voz de sua protegida, Hipátia sentiu o coração a fraquejar. Sua querida e amada Abigail estava entre eles, emanando todo aquele ódio contra ela. No entanto, envolvida pelos protetores espirituais que a sustentavam, ela respondeu: não posso repudiar o meu amor pelo conhecimento. Conhecimento não é para mulheres. Hipátia manteve-se calada. Você vai morrer, gritou uma mulher dentre o povo e atirou uma pedra que acertou a cabeça de Hipátia, abrindo um corte fundo. Vocês podem destruir meu corpo, mas jamais atingirão a minha alma, que é indestrutível, onde reside a centelha divina, onde está o próprio Deus em mim. Ao escutar aquilo, os espíritos trevosos gritavam: morte a herege, morte a herege! E ali, diante do olhar perplexo de Orestes, que tentava falar com o povo sem sucesso algum, rapidamente Hipátia foi apedrejada e morta com brutalidade descomunal. Ao ver a suposta rival deformada, sem vida no chão, Abigail teve um lampejo de consciência que foi desvirtuada pela voz de Cirilo conclamando: vamos acabar com o mal pela raiz, destruamos o templo dos hereges, em nome de Jesus coloquemos abaixo a biblioteca de Alexandria. Orestes chorava, impotente diante da brutalidade absoluta daquele povo rude e dominado. Constatando que a mulher que mais amara e admirara estava morta, correu para a casa de Theon para proteger e ajudar o mestre, de cabelos alvos e corpo cansado. Atenderia com desvelo ao último desejo daquela mulher extraordinária e corajosa, que ousou acreditar em si mesma e não se dobrar diante de nenhum obstáculo. A morte da primeira mulher matemática da história seguiu-se a destruição de inúmeros documentos e textos na biblioteca de Alexandria. O ódio ao conhecimento se manifestava nos corações daqueles homens e mulheres que o temiam, bem como a responsabilidade que dele decorria. Após o desligamento do corpo denso, Hipátia era amparada por diversos amigos espirituais. Triste, observava o ódio e a destruição que aqueles sentimentos desencadeavam. Um dos amigos comentou: são crianças espirituais, não sabem o que estão fazendo, nem o que seus atos lhe trarão de consequências no futuro. Muito menos a alienação da realidade, a hipnose total a que se entregam, comentou Hipátia. Vamos, minha irmã, precisa descansar. Antes preciso ver Theon, consolá-lo, ou ele irá sofrer demais. Atendendo ao pedido de Hipátia, seguiram para a casa, onde Theon descansava em sono leve. Como que pressentindo o que acontecia, não muito distante de seu lar, o ancião despertou ofegante. Diante dele, Hipátia sorria. Minha filha, você está tão diferente.
Vim assegurar-lhe, meu pai querido, que a vida segue sempre e que somos seres imortais. Do que está falando, filha? Que olhar triste é esse, olhar de despedida? Theon desejou levantar-se, mas a filha sugeriu. Descanse, meu pai. Vai precisar de todas as suas forças. Eu estarei sempre com você. Eu o amo muito. Orestes entrou no quarto, atraindo a atenção de Theon, que ao retornar seus olhos para onde a filha estava, já não a viu mais. Orestes, o quê? O homem chorava e o ancião compreendeu, sem nenhuma palavra precisasse ser dita. Abriu ligeiro sorriso ao ter a certeza de que a filha que deixara o corpo viera consolá-lo antes de partir. E por causa daquela experiência, teve forças para suportar a dor pela qual haveria de passar. Aquele ato de desmedida violência e intolerância se repetira pelo mundo afora, sufocando e impedindo que o conhecimento e a verdade libertassem as almas. Conduzidos pelos espíritos que odiavam o bem e a luz, a humanidade foi se afundando em densas trevas de dor e angústia, que se estenderia por quase um milênio, conhecida no futuro como Idade das Trevas, e não sem motivo assim foi chamada. Deus, em ação incessante, levantaria homens e mulheres sensíveis ao seu chamado por toda a parte. Alguns seriam calados pela ação do mal, outros seriam enganados por eles, acreditando que agiam para o bem, quando de fato serviam aos interesses daqueles que se opõem ao Criador. Na intolerância estabelece o domínio das trevas. E os iluminados ensinos de Jesus, que podem de fato aliviar a dor, sofrimento da alma humana, em definitivo vão sendo esquecidos ou mal interpretados. No entanto, a voz do Mestre dos Mestres continua se fazendo ouvir ao longo dos séculos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.